falando. Muito bem, este vídeo aqui do Laboratório Sim vai mostrar para vocês um pouco sobre técnicas de prototipagem e animações que podem ser colocadas em projetos de design. Tá? E aí, essas interações básicas que acontecem entre os elementos no modo que é de apresentação, que é esse triângulo no canto direito aqui, que faz a apresentação. Tá? Então, ele cria o modo apresentação, que é desenvolvido na aba de prototipagem. Então, você faz o seu design e depois, nessa abinha de protótipo, você é capaz de criar interações entre os objetos e isso fazer parte do protótipo que você vai disponibilizar para os usuários ou outras pessoas validarem os conceitos, as funcionalidades que você está trabalhando. Conforme eu já pedi, vocês colocaram aqui o nome, né? Então, tem aqui, cada um de vocês pode estar fazendo no uma versão sem as animações para tentar fazer as animações que eu vou mostrar aqui, tá certo? A prototipagem. Então, esta que eu estou mostrando, que é o primeiro da esquerda aqui, ó, ele traz as animações completas e no abaixo de vocês não tem a mesma coisa. Então, quando eu olhar aqui no protótipo, ele vai me mostrar todos os protótipos que estão colocados e no de vocês, se eu olhar aqui, ó, eu não tenho nenhuma animação feita. Vocês é que vão tentar replicar essas animações. Vamos lá, então. A primeira animação é aquele que faz... Cada vez que vocês selecionam um objeto ou um frame, depois de mudar, né? Aqui vocês criaram os seus objetos. Então, eu tenho aqui todos os objetos que fazem parte, né, todos os frames que fazem parte do meu design. Então, eu criei os elementos, coloquei as cores, fiz tudo que eu quis, né, nesse projeto, e depois, na aba de prototipagem, eu consigo definir as interações. Que tipo de interação cada elemento tem em modo de apresentação. Então, eu consigo adicionar uma interação. E essa interação, ela vem com um menu de detalhes, onde eu consigo configurar o gatilho ou o evento que inicia essa interação e o que acontece quando esse evento é disparado. Então, nesse caso, o evento é o clique e a ação é navegar para o próximo quadro, o quadro 2. De que maneira isso vai acontecer? É uma animação instantânea. Então, ele faz com que quando eu clicar no quadro 1, ele mostra o quadro 2. Vou então agora rodar essa animação. Eu cliquei, botei todas as animações, eu botei um nome. Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. Essa última versão do Figma, essa última atualização, ele possibilita que você coloque um nome para esse fluxo, né? Então, eu criei, né, no exemplo, um fluxo para cada transição, para cada interação. Eles poderiam, se estivessem no mesmo frame, ser o mesmo fluxo, várias interações. Criei um separadamente, um fluxo para cada interação. E isso ajuda vocês a identificar as transições dentro da apresentação.
Quando vocês olharem aqui, vocês têm todas as apresentações nesse exemplo nomeadas e para que é que elas servem. Então, cada uma delas vai abrir um conjunto de interações com uma atividade específica. São essas que eu vou mostrar para vocês agora. Claro que você pode fazer um tipo de apresentação que seja todas as interações dentro de um mesmo quadro. Então, nessa apresentação aqui, né, eu tenho 6 quadros e cada um deles tem uma interação, é a mesma ação, mas é uma interação específica a partir da posição do mouse. E então eu não tenho aqui na lateral, tem um fluxo só, que tem todas as interações. Nessa outra apresentação, eu coloquei todos os fluxos para que vocês pudessem observar cada uma delas em separado. Então, a primeira transição é essa. Ao clicar no quadrado roxo, eu tenho, então, um quadrado rosa. Esse é o primeiro, só transforma. Então, o que ele faz? Ele vai, mas quando eu clico de novo, ele volta. Porque eu tenho 2 interações nesse fluxo, uma do quadro 1 para o quadro 2 e outra do quadro 2 para o quadro 1. Os detalhes estão descritos aqui, o evento, a ação, o destino e o tipo de animação. Então, da caixa roxa, vai para a caixa rosa e vice-versa. A segunda animação é de movimentação. Desta vez, eu vou, a partir do elemento, eu vou fazer também navegar para o outro frame, mas eu vou usar um outro recurso específico, em vez da animação instantânea lá, né? Eu vou usar o chamado Smart Animate. A animação Smart, ele permite que você faça animações chamadas inteligentes. Ele vai te dar uma sensação, então vou trocar aqui para mostrar para vocês a animação de movimentação, onde, ao clicar aqui, ele vai para um lado e ele volta. Então, você tem uma percepção de que o objeto está se locomovendo. Isso tem uma funcionalidade interessante se você tem que movimentar botões, tem que clicar e alternar o status deles. Isso tudo tem esse ganho na hora de apresentar. Então, este clique é feito pelo Smart Animate, mas eu posso criar aqui, inclusive, no exercício, ele está pedindo para vocês modificarem o tipo da curva de atenuação, que é a velocidade que o objeto sai. Então, vou mudar aqui para vocês verem. Esse tipo de curva de atenuação faz com que o objeto se mova de uma maneira um pouco diferente. Então, ao invés dele só andar de esquerda para a direita, ele vai fazer ele tem como se fosse um solavanco, né? Então, você pode alterar a apresentação, esses pequenos detalhes, para conseguir chegar nesse solavanco ou no efeito que você deseja que aconteça. O próximo elemento é uma explicação em relação à movimentação, que pode ser, dependendo como o objeto foi colado, ele pode transformar de outra maneira, apesar de ele estar... não, ele vai fazer uma movimentação de rotação, né? Então, é o mesmo movimento do Smart Animate, e ele vai fazer um movimento de rotação do centro. Ao clicar, ele vira para um lado, vira para o outro. Veja que ele está com tempos diferentes, e isso dá uma diferença no retorno. Então, para você saber qual a diferença, eu pus aqui. Então, aqui ele está no modo linear
300 milissegundos, o outro deve estar com menos tempo. Aqui, ó, 100 milissegundos. Então, se eu ajustar esse modo para linear e botar 300 milissegundos, eu vou ter um efeito uniforme na apresentação. E isso pode ter um objetivo específico, dependendo como você quer a apresentação. Se eu quero ter um efeito uniforme, põe o mesmo tempo, o mesmo tipo de apresentação do vai e volta. Além disso, existe aqui um comentário específico sobre como a animação pode ter algum tipo de complicação se você, ao invés de girar a sua animação, o ângulo dela. Então, aqui eu tenho um que está com um ângulo de 0 e 180, porque eu fiz o chamado... só inverti a imagem. Então, quando eu clicar essa imagem invertida, é diferente dessa imagem que eu girei a imagem. Uma coisa é você girar em cima do eixo. A outra coisa, né, do eixo central. E a outra é você inverter essa imagem horizontalmente. Isso também vai dar impacto na hora que você for mostrar a animação. Em vez de ela girar, ela vai girar da mesma maneira que foi feita a imagem. Posto isso, você pode criar diversas animações que, a partir de um certo tempo, ele vai fazer o próximo. Então, ele tem a primeira animação, transfere para a segunda, então, a cada 1 milissegundo, ele transfere da primeira animação para a segunda, para a terceira, para a quarta, para a quinta, para a sexta, e ele vai ficar esse giro, e você vai ter a impressão de que você está tendo uma rotação intermitente do seu objeto. É um uso muito específico, mas vale como uma curiosidade. Porque algumas animações você tem a importância do tempo. No exemplo do colega de vocês, acho que foi do Guilherme, não, do Rossano, ele fez uma animação que era assim: você clicava no botão e ele ia discar para mandar a notificação. Então, ele queria que ele aparecesse durante um pequeno período de tempo a mensagem discando antes de dar a mensagem de foi enviado, está ligado alô, então conectado. Ele queria demonstrar que dentro da passagem o aluno vai ver vai ter uma demora, né? O usuário vai ter uma demora naquela etapa do fluxo. Então, ele pode criar um delay para representar durante o protótipo esse delay. O próximo, que eu vou mostrar agora para vocês, é utilizando componentes. Então, além de você criar as variantes, você pode fazer com que essas variantes façam parte de uma animação. E aí, então, dentro do frame, você vai jogar uma animação de um específico botão, vai navegar para o próximo e assim vice-versa. Então, eu tenho a percepção de que esse botão está fazendo um processo de alternância de estado. Então, no laboratório anterior, a gente mostrou exemplos
de alternância de estados. Vocês vão ver lá a nomenclatura de modo e estado. Então, no laboratório 3, quando tem lá as variantes, vocês vão ver como construir variantes específicas. E o último exemplo, que é o de arrastar, né? É bem específico, que utiliza a função drag. É só a mudança. Aqui é só porque dentro das opções, né, em vez de clicar, as principais opções que nós temos são clicar no botão, né, o clique, arrastar, posicionar, né, o hovering, que é você colocar o mouse por cima do botão, que é o hover, tem enquanto está pressionando, ou se você está usando algum tipo de gamepad, algum tipo de teclado, né? Aquele, como é que chama? Tela sensível, ou se está usando alguns comandos via mouse, tá? Então, esses são específicos. Então, a partir do momento que eu disser que eu vou arrastar o componente, o evento que, né, cria a ação de navegar é o de arrastar. Então, você vai perceber que no de deslizar, né, você não basta você clicar, você tem que clicar e trazer, e aí ele vem. E essa animação bem interessante para você trabalhar em situações que você vai deslizar o teu componente, pode ser aquele para fazer o estágio. Então, ele vai andar de um botão que anda durante 5 estágios, e aí você consegue deslizar o componente para ele ficar nos demais estágios. Esses são os principais as principais interações que foram feitas desse laboratório. E eles estão todos explicados nessa documentação. E, por último, ele vai pedir para você tentar você mesmo montar do zero, né, descobrir as camadas e criar protótipos nesses quadros. Aí basta você marcar, dentro do frame vai ter as caixinhas, os retângulos para vocês fazerem. É um bom exercício para vocês treinarem também.